Boa noite a todos. O tema de hoje, o tema que me foi indicado a tratar, diz respeito ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando trata de um tema como esse, aliás, eu já adianto a vocês, é uma novidade bastante grande no sistema processual, esse incidente. Isso não quer dizer que a desconsideração da personalidade jurídica seja uma novidade no nosso sistema, nunca foi uma novidade. A novidade é a sistematização procedimental da desconsideração, que para muitos representa, ou melhor, para poucos, representa um certo retrocesso, porque acaba gerando uma dificuldade ainda maior de se terminar o processo, portanto, isso iria de encontro ao princípio da celeridade processual. Esse é até um argumento usado bastante por aqueles que militam na área do direito do trabalho, onde esse incidente é visto com certa restrição. E adianto aqui também que ouvi bastante, não toda a exposição, mas bastante a exposição do Dr. Hélio, que se disse um pessimista em relação ao Código. Eu, diferentemente do professor Hélio, eu sou um otimista do Código de Processo Civil. É claro que eu não acho que o Código de Processo Civil tenha trazido somente novidades e modificações importantes e salutares. Evidentemente que não. Mas o meu otimismo não decorre desse fato, ou seja, de achar que o Código é o espetáculo ele inteiro. Meu otimismo decorre do fato de que o Código, pelas mudanças que propôs fazer e fez, é um código que vai gerar uma certa dificuldade nos primeiros anos de aplicação, mas nós teremos que nos acostumar com ele. O código gerou e gera uma necessidade de mudança cultural. É isso que faz o código. É isso que o Código de Processo Civil de 2015, no meu modo de ver, é o que tem de mais importante no código. É essa tentativa de mudança cultural para nós, operadores do direito. Essa mudança, no meu modo de ver, é que vai acarretar no futuro os benefícios que eu vejo nesse código. Portanto, eu sou um otimista em relação ao código, em que pese, evidentemente, não se tratar esse texto legislativo de um texto 100% positivo, claro, e nem se poderia dele isso esperar. Mas, entrando mais basicamente em relação ao tema, o fato é que a desconsideração da personalidade jurídica tem como base o fato de que o nosso sistema positivo estabeleceu uma distinção bastante grande em termos do que é a personalidade jurídica de uma pessoa jurídica e a personalidade jurídica da física, ou da pessoa física, ou daquele integrante do quadro social da sociedade. As pessoas naturais têm seu tratamento no Código Civil, da mesma forma que as pessoas jurídicas. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas, ambas têm personalidades que são distintas. Essa distinção que se estabeleceu a respeito da personalidade jurídica de um ente que, a rigor, deveria ser, ou era, 300 anos atrás, se é que existia, um ente despersonalizado, na verdade, isso nasce num momento bastante importante da história, essa distinção. E esse momento bastante importante é o da Revolução Industrial que acontece na Europa, nos idos dos anos de 1800, 1870. O que acontece lá? E aqui eu faço um parênteses para dizer a vocês que, graças a Deus, o professor Pedro me chamou num dia em que alguns outros amigos que participarão desse evento amanhã não estão aqui, porque eles têm a mania de se irritar toda vez que eu conto a história que aconteceu na Inglaterra e que gerou realmente o problema que se viu na época em dar personalidade jurídica para as pessoas jurídicas distinta da personalidade jurídica dos sócios. Aconteceu um caso emblemático que acabou virando um leading case, que serviu, inclusive, para aplicação nos Estados Unidos, na Alemanha, que é conhecido como o caso Salomon versus Salomon. E os meus amigos do Pedro também, nem gostam mais de ouvir essa história. Quando eu começo a contar, eles saem da sala, porque já estão cansados. Mas o fato é que, na Inglaterra, nos idos de 1870, um sujeito, sobrenome Salomon, se chamava Aaron Salomon, ele montou uma sociedade, uma empresa, a qual denominou de Salomon, e Companhia Limitada, e Companhia,
e trouxe com ele alguns sócios, seus irmãos. Essa companhia, num determinado momento, passou uma certa dificuldade financeira, acabou precisando de injeção de capital, e o seu sócio majoritário, Aaron Salomon, injetou, na época, 20 mil libras no capital dessa sociedade. Essa injeção de capital não serviu para tirar a empresa, a sociedade, da sua situação falimentar. O fato é que essa sociedade entrou num processo de liquidação, e nesse processo de liquidação, apresenta-se o Aaron Salomon e se diz credor privilegiado. Olha aqui, processo de liquidação da minha sociedade, eu emprestei 20 mil libras para essa sociedade, eu tenho o direito de receber na frente esses valores. Eu tenho um crédito privilegiado. O que fez a decisão de primeira instância, o juiz de primeiro grau? O juiz entendeu que, na verdade, por se tratar de uma empresa familiar, por se tratar o sócio majoritário, do dono, praticamente, da empresa, a injeção daquele capital, na verdade, se confundia, ou a sua participação na sociedade se confundia com a própria sociedade. Razão pela qual, não só ele não deveria receber na frente aqueles valores, como também deveria liberar ou deixar que o seu patrimônio também servisse ao pagamento dos demais credores. Essa decisão foi reformada pela Corte Superior, pela Corte Suprema na Inglaterra, em Londres, naquela época. Mas essa reforma, em que pese ter entendido, e a decisão foi no sentido de que não se pode entender, não se pode conceber uma unidade indissociável entre sócio e sociedade, na medida em que ambos têm personalidade jurídica distinta, não podem eles, um responder pela dívida do outro. Isso foi o que se decidiu na Corte Superior. Não obstante a decisão da Corte Superior, aquilo que havia sido decidido em primeiro grau acabou servindo como base de sustentação para diversas outras decisões que aconteceram no futuro, no sentido de identificar, em situações específicas, de identificar a pessoa jurídica com a pessoa do sócio. Esse foi o caso emblemático que gerou, portanto, o que hoje nós estamos aqui tratando, ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica. Não se trata de um tema novo no nosso sistema, na verdade, não só a distinção da pessoa jurídica, da personalidade dos seus sócios, é algo que vem já sendo tratado pela legislação brasileira desde 100 anos atrás. Já o Código Civil de 1916 estabelecia essa distinção. Alguns diplomas que vieram na sequência também acabaram fazendo essa distinção, e, na verdade, apesar da distinção, naquela época, já ser tratada pela legislação brasileira, ou seja, a individualização, o estabelecimento da autonomia patrimonial, da autonomia da personalidade, independência entre as personalidades da pessoa jurídica e da pessoa de seus sócios, não obstante essa regra já ter sido e vem sendo tratada desde muitos anos atrás, o fato é que também desde muitos anos atrás, algumas situações acabaram refletindo na aplicação de uma certa exceção a essa regra. Ou seja, há situações em que essa autonomia deve ser quebrada. O problema é como essa exceção veio sendo tratada ao longo desses anos. Porque o problema consiste exatamente no tratamento que vem sendo dado pelo sistema positivo brasileiro desde muitos anos atrás. Porque diversos textos legislativos acabaram tratando de forma diversa aquilo que deveriam tratar de forma unificada. Ou seja, a despersonalização da pessoa jurídica é possível. Não a descaracterização da personalidade jurídica. A despersonalização. E com despersonalização, nós temos que entender o seguinte: trata-se a possibilidade de quebrar essa autonomia, portanto, despersonalizar a pessoa jurídica, ou a pessoa do sócio até, porque nós temos hoje, vocês sabem, a despersonalização ou essa quebra de forma inversa. Não só o sócio responde para com a sociedade em determinadas situações, mas também a sociedade pode responder pelas obrigações dos sócios. Portanto, são situações de dupla mão. Muito bem, mas em que consiste essa despersonalização? Não é a quebra da personalidade jurídica. Não é a quebra da personalidade jurídica. Não é a quebra pura e simples da personalidade jurídica, mas sim é o que a doutrina denomina de suspensão episódica e temporária
da personalidade jurídica. Ou seja, naquela situação específica, deve-se quebrar essa autonomia. Deve-se entender que há confusão entre sócio e sociedade. Deve-se entender que há a responsabilidade única entre ou por ambos, não de um para com sua obrigação e de outro para com a sua. Não, ambos respondem para com a mesma obrigação, na medida em que se encontre presente um ou outros requisitos a respeito dos quais eu passo a tratar com vocês agora. Muito bem. O Código Civil trata, não só o Código Civil, mas outros textos legislativos, que eu vou mencionar daqui a pouco a vocês, trata basicamente do critério que se deve adotar para se permitir a quebra da personalidade jurídica episódica naquela determinada situação. A pessoa jurídica não deixa de ter personalidade. A personalidade dela é quebrada, essa autonomia, naquele caso específico. Por isso, suspensão episódica e temporária. Ela perde naquele momento e retoma no momento subsequente. E perde só para aquela situação. Muito bem. E o que diz o Código Civil? Toda vez que se verificar que um sócio ou a própria pessoa jurídica que tenha agido em fraude à lei ou a partir do abuso do direito relacionado à autonomia patrimonial, deve a sociedade responder solidariamente para com as obrigações de seu sócio. Vice-versa, hoje o Código de Processo Civil estabelece essa condição. Muito bem, mas a jurisprudência já admitia também. Então, o que acontece? O que é absolutamente necessário que aconteça? Bom, fraude à lei, abuso de direito relacionado à autonomia patrimonial. Dois requisitos que, se presentes, um ou outro, podem gerar a despersonalização da pessoa jurídica. Muito bem. O que é necessário acontecer para que aconteça ou que possa gerar essa despersonalização? Em primeiro lugar, a personalização, ou seja, a sociedade tem que ter personalidade jurídica. Porque se nós tivermos, por exemplo, diante de sociedades irregulares, sociedades despersonalizadas na sua origem, evidentemente que não há nada para ser quebrado. Essa suspensão episódica não existe. Por quê? Porque aquela sociedade irregular não é dotada de personalidade jurídica. Nessas situações, a própria legislação resolve o problema porque estabelece a solidariedade entre os sócios das sociedades irregulares. Nós temos que ter presente também a ocorrência de fraude e temos que ter presente também o abuso de direito. A fraude é o artifício malicioso que serve a prejudicar terceiros. Basicamente é isso, é a distorção intencional da verdade. A fraude deve ter sido praticada no uso da pessoa jurídica, na atividade da pessoa jurídica. E o abuso de direito? O abuso de direito, basicamente, se reflete no mau uso da pessoa jurídica. Trata-se de um ilícito que decorre do desvio que a pessoa jurídica faz da sua finalidade. Imaginem vocês o seguinte, uma determinada pessoa jurídica que tem lá os seus limites no que diz respeito à atividade social, à sua atividade social, e ela acaba agindo e se desvirtuando completamente do sentido que lhe deu o seu contrato social ou os seus estatutos. Ela passa a prestar avais e fianças indiscriminadamente, passa a proceder a mútuos e empréstimos aos seus sócios, situações essas absolutamente distintas e desconexas com os limites estabelecidos pelo contrato social e os seus estatutos. Bem, esses são os limites que, na verdade, o Código Civil acabou estabelecendo para que se permita a desconsideração da personalidade jurídica. Mas outros textos legislativos trazem situações, alguns semelhantes, outros completamente distorcidos, ou melhor, distorcidos do artigo 50 do Código Civil. A Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, trata do tema de uma forma bastante mais ampla, ou seja, esses critérios, esses requisitos que existem também no Código de Defesa do Consumidor, são critérios tratados com uma amplitude, com uma complacência bastante maior do que aquela que, na verdade, é tratada quando se aplica o artigo 50 do Código Civil. Muito mais abrangente do que a regra do Código Civil e também do CDC
é a regra estabelecida pelo Decreto 5.452, de 43, na verdade, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, no seu artigo 2º, que estabelece o seguinte: a desconsideração deve acontecer toda vez que a obrigação nascer para um e esse um tiver algum relacionamento societário do tipo, por exemplo, da formação de um grupo econômico, e esse cidadão não tiver condições de pagar a sua obrigação. Portanto, a corresponsabilidade, a corresponsabilização do terceiro decorre única e simplesmente do fato de integrar ele o mesmo grupo econômico. Essas regras, tanto da CLT como do Código de Defesa do Consumidor, são regras que acabam se sustentando no que a doutrina hoje chama de teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, diversamente do que acontece com a teoria maior, que sustenta aquela regra, ou que se adequa à regra do artigo 50. O que são essas teorias, a menor e a maior? A teoria menor diz o seguinte: não há necessidade de se demonstrar fraude, não há necessidade de se demonstrar o desvio de finalidade da pessoa jurídica. Basta que exista, na CLT, por exemplo, a relação de grupo econômico entre as diversas empresas. Todas elas devem responder. E qual a razão de se adotar a teoria menor num contexto como esse? Segundo essa doutrina, que adota essa sistemática, a razão principal, na verdade, decorre do fato de que nessas duas situações, nos relacionamentos trabalhistas e nos relacionamentos consumeristas, esses relacionamentos envolvem, invariavelmente, nem sempre, mas quase sempre, pelo menos no CDC, no CLT, na CLT, basicamente sempre, relacionamentos envolvendo hipossuficientes. Na medida em que ocorre a hipossuficiência, o hipossuficiente deve ser protegido. A proteção decorreria dessa regra, portanto. Ele não consegue receber do seu empregador, mas pode receber de um terceiro que com o seu empregador, se relaciona ou se relacionou. Muito bem, são duas teorias sustentáveis, e eu já adianto aqui a minha opinião. Não acho que seja o melhor caminho a adoção da teoria menor, ainda que se trate de relacionamento envolvendo hipossuficientes. Mais adiante eu explico por quê. Outros textos legislativos, por isso que eu disse que desde muito tempo atrás já se tratava não só da distinção da personalidade jurídica entre o ente jurídico e o seu sócio, como também a questão relacionada à desconsideração. A Lei de Sociedade por Cotas, Decreto 3.708, de 1919, já tratava no seu artigo 10 e estabelecia a responsabilidade solidária dos sócios por excesso de mandato ou por violação ao contrato ou à lei. Portanto, sócio que naturalmente, originariamente, não deve assumir a responsabilidade pelas obrigações da sociedade, na verdade, acabam assumindo essa responsabilidade quando demonstradas as hipóteses do artigo 10 do decreto de 1919. E ainda a Lei Antitrust, de 2011, no seu artigo 34. Cada um desses textos trata de uma maneira não diversa, mas alguns um pouquinho mais amplos, outros menos amplos, mas todos eles partem do mesmo ponto de partida: fraude, abuso da condição abuso da personalidade jurídica. Muito bem. A jurisprudência já se firmou desde muito tempo atrás, no sentido de que a regra é o estabelecimento e o respeito da autonomia patrimonial da pessoa jurídica relativamente ao patrimônio dos seus sócios. A regra é o estabelecimento e o respeito desse princípio, o princípio da autonomia. A exceção é a desconsideração da personalidade jurídica. Essa é a exceção, não é a regra. E o que me parece que acontece nas relações trabalhistas é o inverso. A regra é a corresponsabilização e a exceção é o respeito à autonomia entre a pessoa jurídica e a pessoa dos sócios. Muito bem. E o que fez o CPC em 2015? O CPC em 2015 traz uma novidade extremamente relevante para o nosso sistema. Aparentemente, essa relevância não existe.
E volto a repetir, no contexto da sistemática do direito do trabalho, na justiça especializada trabalhista, pelo menos vejo isso acontecer em São Paulo, é muito comum a justiça trabalhista, o juízo trabalhista não observar esse padrão procedimental estabelecido pelos artigos 133 a 137. Eles procedem à desconsideração da mesma forma como faziam antes, ou seja, simplesmente desconsideram a personalidade jurídica. E qual é o risco que existia antes e continua existindo no contexto da justiça do trabalho, e não mais no juízo cível, e não diria que 100% dos juízes do cível estão aplicando o 133, não tenho visto isso, mas é uma grande maioria que respeita essa estrutura procedimental nova. Mas qual é o risco de não se respeitar, e que já existia antes? O que nós víamos antes, e talvez essa seja uma situação, até para ilustrar um pouco o meu posicionamento, diferente do posicionamento manifestado pelo professor Hélio em relação à celeridade do processo, que esse código representa um retrocesso ou uma estagnação em termos de respeito a esse princípio importantíssimo, que é o da celeridade processual. Hoje, nós não aguentamos mais conviver com processos duradouros, com processos que duram 20, 30 anos. Nós não aguentamos mais. Nós, eu quero dizer, todos nós, juízes, advogados, membros do Ministério Público, todos, e mais ainda, os próprios jurisdicionados. Nós não aguentamos mais. Mas isso não quer dizer, o fato de nós termos pressa, isso não quer dizer que nós tenhamos que aplicar a regra sem respeito a determinados princípios que são absolutamente indispensáveis. Princípios de ordem constitucional, princípios de ordem processual, alguns deles, eu vou mencionar aqui alguns, são absolutamente indispensáveis, especialmente nesse contexto. Vejam vocês o que acontecia antes dessa novidade que apareceu com o Código de 2015. O sujeito recebia na sua casa uma citação para pagar em 24 horas, ou em 48 horas, que o vale, sob pena de penhora. Mas ele dizia, eu não sou parte e não sou devedor. Não importa. Aqui passou um processo de conhecimento, houve uma sentença condenatória que não foi contra você, mas eu aqui na execução desconsiderei a personalidade jurídica. Você agora apareça para pagar. Você pode se defender, evidentemente. Vai se defender por meio de embargos. Mas antes, pague ou, numa execução para pagamento de quantia em dinheiro, ou ofereça algum bem à penhora. O sujeito acorda devedor, sem ter participado da relação obrigacional, sem ter participado do processo de onde nasceu a sentença condenatória. Isso acontecia e ainda acontece nos dias atuais. Aí eu pergunto a vocês, será que não era realmente necessário que o legislador trouxesse ao nosso sistema uma estrutura, um procedimento próprio para se permitir o estabelecimento dessa responsabilidade, dando a esse terceiro, dando a esse sujeito que não era devedor, condições de se defender antes de ser citado para pagar? Pois é, imaginar que esse procedimento serve só a atravancar o andamento do processo, significa, nesse caso específico, dizer que o princípio da ampla defesa, o princípio do devido processo legal e o princípio do contraditório, nessa situação não deva ser respeitado, não devam ser respeitados. Essa é uma situação gravíssima que o legislador procurou impedir, que o legislador de 2015 procurou coibir. Ou seja, trazendo uma sistemática procedimental nova que serve exatamente para possibilitar a esse terceiro, em face de quem o credor pretende atribuir responsabilidade, para que ele venha a juízo e se defenda. Porque pode acontecer, e acontece, isso não são poucas as vezes, pode acontecer desse sujeito não ser devedor. Vou dizer uma coisa, um exemplo que aconteceu comigo, anos atrás. Muito rapidamente, porque eu sei que o tempo aqui é curto. Eu fui fazer uma audiência para meu pai. Meu pai era um desembargador aposentado, ficou doente, hemiplégico, não falava, portanto, não podia contratar ninguém. O professor João Batista conheceu ele. E um determinado dia, a minha mãe, que estava separada dele na época, recebeu uma reclamação trabalhista de uma funcionária que ela tinha numa casa de praia.
E eu fui lá fazer audiência. Eu não gosto nem um pouco de trabalhista, mas eu não tinha o que fazer. Fui lá defender a minha mãe. Mas a ação foi ajuizada contra o meu pai, dono da casa. E eu fui para lá e pedi para, olha, excelência, eu não vou trazer meu pai aqui, me desculpe, ele não tem a menor condições, ele não fala, não se locomove, tá certo? Então eu pediria que Vossa Excelência o dispensasse de vir aqui, que eventual depoimento pessoal, se fosse absolutamente necessário, que fosse feito em outro juízo. Eu sei que não é algo muito ortodoxo, mas que o dispense, enfim. Bom, o fato é que nós acabamos fazendo acordo. Não vou prosseguir com esse processo aqui, não serve para nada. Fizemos acordo, eu cheguei lá com a defesa desse tamanho, cheio de defesas processuais, ilegitimidade, falta de interesse, tudo aquilo que tinha lá no antigo 267 eu pus. Quando cheguei lá, bom, fizemos acordo, aí falei, excelência, uma pergunta, curiosidade. Essa demanda prosseguiria contra o meu pai, que não conhece a caseira, não a contratou, não tem condições de contratar. Ele não escreve mais e não fala. Ela disse, prosseguiria sim. Mas como? Ele falou, não, trata-se de uma funcionária doméstica. Qualquer um pode responder. Eu disse, qualquer um? Ela disse, é. Eu falei, eu também? Ela falou, também. Eu falei, mas eu nem moro mais na casa dos meus pais, estou casado, tenho a minha vida, tenho a minha personalidade própria, não contratei, também não conheço a caseira. Ah, não. Responsabilidade é solidária de todos. Empregado doméstico, teoricamente, presta serviço para todos. Eu aqui não estou, evidentemente, aqueles que militam na área trabalhista vão entender esse exemplo como algo não tão escabroso como eu estou tentando passar, porque são pessoas que têm uma visão diferenciada, que não está errada, a visão não está errada, é uma outra visão. Mas qualquer que seja a visão que tenha o profissional, essa visão não pode acontecer, não pode, em hipótese alguma, sem nós respeitarmos determinados princípios que são absolutamente indispensáveis. Como esses, é o princípio da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório. Se nós pensarmos que isso é possível, nós abrirmos mão disso, aí eu vou dizer uma coisa a vocês, nós chegaremos ao caos, nós chegaremos ao momento em que dormimos rico, ou remediado, pelo menos, e acordaremos pobres. Por quê? Porque sim, simplesmente assim. Porque qualquer decisão é válida, porque qualquer imputação de responsabilidade é válida, mesmo que esse devedor, esse novo devedor, sequer tenha sabido a origem da sua obrigação. Portanto, o que acontece hoje? A desconsideração da personalidade jurídica está aí, e o incidente de desconsideração também. Esse incidente deve ser, sim, absolutamente respeitado. Não podemos prescindir dessa estrutura procedimental. E eu não acho que ela ande de encontro, ou ela vá de encontro ao princípio da celeridade. Ela vai ao encontro do princípio da celeridade. Porque um processo rápido e injusto é um processo que não serve. Um processo um pouco mais demorado e justo é um processo que serve. Portanto, os princípios se combinam, eles não se excluem. Nós não queremos pressa, nós queremos processo justo. E é evidentemente que processo justo também deve ser um processo célere, não pode ser um processo que nasça hoje e termine daqui a 50 anos. Isso não é um processo justo. Não é célere e não é justo. Muito bem. Qual é o risco? Qual é o risco que existia antes da sistematização dessa estrutura procedimental para o processo e para os terceiros? Afronta ao contraditório, devido ao processo legal, afronta a coisa julgada, imagine vocês, sujeito na execução, que sequer participou do processo de conhecimento, mas ele é devedor. Ah, ele é devedor? Pergunto a vocês, que aliás era uma pergunta que eu normalmente faço, algumas perguntas para a gente pensar, não necessariamente eu tenho que responder aqui, até posso, mas esse sujeito pode discutir a obrigação, na medida em que ele tenha sido citado para execução, por conta de uma decisão, uma canetada do juiz que manda que ele integre a execução e pague, sem ter participado do processo de conhecimento, ele pode discutir a obrigação num processo em que ele não participou, aquela sentença faz coisa julgada para ele? Ah, não faz. Bom, se não faz, por que ele tem que pagar? Se a sentença não faz coisa julgada para ele, se a sentença não o inclui na obrigação, não o condena, por que ele tem que pagar? Ah, porque houve a desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem, a desconsideração está aí.
no nosso sistema. Pelo menos, então, nós temos que dar condições para esse terceiro se defender. Isso, no meu modo de ver, é o mínimo. E esse mínimo foi feito pelo legislador de 2015. Por essa razão, em termos de eficiência, nesse tema em especial, porque eu também concordo com o meu antecessor aqui, professor Hélio, o Código traz algumas situações esdrúxulas. O Código não é um espetáculo, como eu disse, ele traz realmente algumas situações esdrúxulas, mas, em especial, nesse aspecto relacionado ao IDPJ, ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu vejo como algo extremamente salutar. Trata-se o incidente de uma forma de intervenção de terceiros, foi assim posto pelo legislador. Por quê? Porque, na verdade, o que o incidente causa é a integração no processo de um terceiro que não era parte e passa a ser parte. Tá certo? Evidentemente, trata-se de um tipo de intervenção provocada, porque é claro que o terceiro não entra e diz: olha, juiz, quero pagar, quero ser devedor. Jamais nós vamos encontrar uma situação como essa, portanto, não se trata de intervenção voluntária de terceiro, mas intervenção provocada. O autor do incidente pode ser qualquer das partes. Mas como assim? Não é o autor do processo de conhecimento ou o titular do título executivo extrajudicial, que na verdade é o exequente, não é ele a quem interessa a intervenção do terceiro para a assunção de responsabilidade junto com o devedor originário? Claro que é ele, mas não é só ele. Pode acontecer, por exemplo, de o réu provocar o incidente. Como ele provoca o incidente? Imaginem vocês que o réu provoque o incidente por conta de ser ele reconvinte. Pode ser que o réu provoque o incidente porque ele provocou, antes disso, a denunciação à lide. É evidentemente que, em todas essas situações, esse réu estará ocupando a posição de autor na lide de denunciação e na reconvenção. Mas ele não deixa de ser réu. Eu apenas estou colocando aqui para vocês algumas situações que acabam ampliando até as hipóteses em que o incidente de desconsideração acabará ocorrendo. Tá certo? Também deve participar do incidente, nas causas em que for necessária, o Ministério Público, nas causas em que, evidentemente, o Ministério Público atuar como custos legis. E nas causas que o Ministério Público atuar como autor, também poderá acontecer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Outra novidade trazida pelo legislador no contexto dessa sistematização procedimental foi o fato de que a jurisprudência já admitia isso, mas a lei não recepcionava a desconsideração inversa. Isso tem motivação bastante óbvia e lógica. Por quê? Não é só o abuso da pessoa jurídica que gera condições de a pessoa jurídica acabar sendo envolvida na relação obrigacional. Mas o inverso pode acontecer. Imaginem, normalmente, aliás, essa afirmação pode ser facilmente vista quando nós pensamos em confusão patrimonial. Quando nós falamos em confusão patrimonial, a confusão é a confusão de ambos. Tá certo? Não é o patrimônio de um que se confunde com o outro, é o patrimônio de um que se confunde com o patrimônio do outro e do outro que se confunde com o patrimônio desse um. Portanto, quando a pessoa jurídica ou o sócio, ou ambos, confundem os seus respectivos patrimônios, essas situações podem gerar desconsideração, tanto de uma via como de outra, razão pela qual, acertadamente, o legislador, agora em 2015, estabelece no artigo 133, parágrafo 2º, a possibilidade de se haver a consideração inversa. Momento de instauração do incidente. Bem, vários são os momentos em que o incidente pode ser instaurado. Nós temos lá o momento adequado e os momentos legalmente permitidos. O momento adequado para que o incidente seja instaurado é aquele que acontece no início do processo. Por que isso? Porque esse contraditório que eu disse a vocês entender absolutamente necessário
para se poder proceder à corresponsabilização do terceiro? Evidentemente, esse contraditório, se ele puder acontecer logo no início do processo, tanto melhor. Quando, por exemplo, decisões já não foram tomadas, quando, por exemplo, condenações já não foram proferidas, o início do processo sempre será o momento mais adequado para que se estabeleça num futuro próximo a desconsideração da personalidade jurídica. Bem, mas em qualquer momento, eu disse, em todas as fases do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença e da execução de título extrajudicial. Se nós pensarmos em incidente instaurado no processo de conhecimento, antes da sentença, o incidente estará de bom tamanho, o contraditório respeitado estará de bom tamanho. Mas pensarmos em incidente provocado na execução iniciada ou no cumprimento de sentença iniciado, o contraditório estará de médio tamanho. Por quê? Porque o sujeito, o terceiro, ele já entra com metade da corrida atrasado. O processo já está numa fase em que muita coisa que pode ser dita em defesa não será dita em defesa, até porque o âmbito de defesa que tem o terceiro no incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um âmbito extremamente reduzido. O terceiro não tem condições de manifestar todo e qualquer tipo de defesa que manifestaria se tivesse ele, por exemplo, sido parte no processo de conhecimento, logo no momento em que fosse citado para apresentar a sua defesa. Não pode mais. Por quê? Porque a decisão já foi tomada, a condenação já foi dada. Ele só vai tentar demonstrar que não é responsável. Pura e simplesmente assim. Então, já é um contraditório reduzidíssimo, razão pela qual eu disse a vocês, há momentos que são adequados, melhores, e outros piores. Todos os momentos são possíveis, em qualquer fase do processo de conhecimento, execução e cumprimento de sentença. Mas o momento adequado será no início do processo de conhecimento. Situação também particular do incidente é a necessidade de comunicação ao distribuidor. Por quê? Não se trata de ação nova, trata-se de mero incidente, razão pela qual a decisão que se procede, que se pratica nele, não será, tanto a de acolhimento como a de rejeição, não será uma sentença, trata-se de um mero incidente. Não obstante se tratar de mero incidente, a consequência do acolhimento ou não do incidente é a ampliação dos elementos subjetivos da demanda, ou seja, é a ampliação de um dos polos da relação processual originária. Quando o terceiro ingressa pela intervenção provocada, ele ingressa, e se a decisão é de acolhimento, será ele considerado parte. Portanto, assim que se instaura o incidente, o distribuidor deve ser comunicado. Isso tem motivação ou tem importância meramente administrativa? De forma alguma. Vocês sabem por quê? Esse terceiro, intimado a participar, ou melhor, citado a participar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assim que integrar a relação processual, ele pode sofrer, por exemplo, aqueles apontamentos, aquelas anotações de existência de execução em determinados bens, em registros de imóveis, por exemplo, que tenham lá registrado patrimônio imobiliário dele terceiro. Tão logo integre a relação processual. Portanto, a comunicação ao distribuidor não é mero ato formal administrativo, é ato que pode gerar consequência extremamente importante e grave para o terceiro e benéfica, evidentemente, para aquele que deu ensejo à instauração. Muito bem, meu tempo já acabou, está escrito ali, portanto, eu não vou terminar o que tinha para dizer aqui, até porque o básico e mais importante eu já passei aqui a vocês. O fato é, só para concluir, que nós não devemos, não podemos abrir mão da desconsideração ser feita ou não por meio do incidente, e não por meio de mera decisão sem a observância do princípio do contraditório, sem a observância do princípio do devido processo legal, sem a observância do princípio da coisa julgada e sem a observância do princípio do contraditório. Portanto, lembrem vocês todos, quando forem trabalhar esse tema,
na prática, não deixem isso acontecer. Isso é mudança cultural. E a mudança cultural ela é importante e vai ter que acontecer, e nós temos que colaborar para que essa cultura nova, trazida aí pelo Código de 2015, seja efetivamente aplicada. Muito obrigado.